Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos, Deus abençoe, que a misericórdia seja glorificada, agora e para sempre. Nós estamos na nossa live Vivenciando a Misericórdia. É o momento em que eu tenho para me encontrar com você, para nós conversarmos sobre coisas que são tão relevantes para a nossa vida espiritual. Eu agradeço por você abrir as portas da sua casa, me deixar entrar, participar da sua vida e falar das coisas de Deus. E hoje gostaria de fazer uma pergunta para Deus junto com você. Senhor, será que o Senhor se importa comigo? Eu tenho certeza que talvez você tenha feito essa pergunta algumas vezes na sua vida. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de crise, talvez quando você perdeu alguém que você amava, talvez em momentos de tragédia, e talvez inclusive você seja uma pessoa de muita oração, intimidade com Deus, mas no momento em que isso aconteceu, abalou o seu coração. E a sua fé foi abalada também, a ponto de perguntar, meu Deus, onde o Senhor está? Isso acontece conosco e nós somos, sim, frágeis nessa caminhada de fé. Nós, o tempo todo, precisamos voltar o nosso coração para a essência do que Deus é. Quando nós nos perguntamos, meu Deus, o Senhor se importa comigo? Nós podemos correr o risco de esquecer todo o ato divino para a minha e a sua redenção. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus misericordioso? Do que Ele é capaz, o que Ele faz? O nosso Deus é incapaz de te prejudicar. O nosso Deus é incapaz de fazer mal. O nosso Deus é incapaz de qualquer coisa, de qualquer ato maléfico. Aí pensa bem. Deus deu o seu único filho para nós. Deus permitiu que Jesus padecesse, sofresse por nós. E padecesse morte de cruz. Mas por que Deus permitiria que o seu filho amado sofresse? Por que Deus permitiria que ele padecesse dessa forma? Aí vem o grande ensinamento que nós precisamos acolher e abraçar. Diz o Catecismo da Igreja Católica, ela foi feita para conhecer e amar a Deus. A criatura veio das entranhas do amor divino e foi somente para nós que Deus deu a graça de conseguirmos questionar, pensar, raciocinar. Somente nós temos essa graça, nenhum animal, vegetal, nem outro ser criado tem capacidade disso. Querido, nós somos importantes para Deus, sim, porque nós fazemos parte desta criação. A palavra diz que se Deus cuida dos pássaros, se Deus cuida para que eles tenham o que comer, imagina como Ele tem cuidado de nós. Mas chega um momento em que quando nós estamos com dor, quando nós estamos sofrendo, isso sai da cabeça, não é? Isso parece que some. Até eu convido você, caso você tenha passado por alguma coisa assim, coloca aqui nos comentários se você já padeceu alguma coisa, já sofreu alguma realidade humana, espiritual, e seja bem honesto, se você já se questionou se realmente Deus se importava com você. Os nossos momentos de padecimento, de sofrimento, eles são essa purificação da alma. Existe uma diferença entre a purificação dos nossos sentidos e essa noite escura que fala São João da Cruz. Essa purificação dos sentidos é um movimento que eu faço voluntariamente para eu me abster de alguma coisa, porque todos nós precisamos passar pelo mesmo caminho que o Senhor passou, que é o caminho do sofrimento. Deus quis e Deus permitiu que o seu filho padecesse tudo que os homens lançariam sobre ele. Ele, como um cordeiro, como um manso cordeiro, aceitou a cruz. Como manso cordeiro, ele subiu
o Calvário, como manso cordeiro, ele aceitou cada cusparada, cada palavra de blasfêmia, cada acusação, tudo ele aceitou e sem, como diz Isaías 51, sem pronunciar uma palavra, sem murmurar, sem reclamar, tudo ele aceitou. E essa é a nossa escola. Essa é a nossa escola. Quando nós olhamos para esses padecimentos de Jesus, eu quero que essa minha fala possa, inclusive, abrir aí as portas do seu coração, tirar toda essa mágoa que talvez você tenha ainda de Deus, por algo que ele permitiu na sua vida. Porque Jesus é o grande exemplo. Deus permite aquilo que para nós é o melhor. Aí você pergunta, tá, e a cruz é o melhor? A cruz é algo bom? Sim, a cruz é algo maravilhoso. Deus sabe mais do que nós. Deus conhece coisas mais elevadas, ele não pensa como nós pensamos. A lógica dele é diferente da nossa. A nossa lógica é o prazer por fim. Nós temos hoje uma cultura hedonista, uma cultura do prazer, uma cultura do imediatismo, tem que ser tudo para ontem. Se eu não estou gozando, se eu não estou tendo algum prazer, a minha vida é sem graça, a minha vida é má, é ruim, é um peso. Nós dizemos, temos o direito de fazer tal coisa, sendo lícito ou sendo ilícito, eu estou cansado, eu tenho direito porque eu fiz isso, porque eu me doei, enfim. Nós nos justificamos para ter bens. Bens no sentido de prazeres. O que Deus escolheu para nós é muito maior do que um prazer que, no estalar de dedos, passa. Não é? Quando nós temos vontade de comer alguma coisa, ah, meu Deus, aquele bolo maravilhoso, até digo, hoje eu vim para casa com vontade de comer aquele bolo. Eu não lembro mais o gosto dele. Eu não sei mais o que é, o gosto saiu da minha boca. Quando nós temos vontade de fazer alguma coisa, aquilo nos dá prazer, o prazer ele passa. Ele vai embora, ele se esvai. E não é neste prazer, nos prazeres desta terra, que nós precisamos nos apoiar. Por isso, essa noite escura dos sentidos é esse desvencilhar-se dessas realidades que são inerentes à nossa humanidade, são normais, é isso. Ou seja, eu tenho vontade de algo gostoso, eu tenho necessidade de dormir e muitas vezes tenho vontade de dormir. Eu tenho vontade de ter alguém para me abraçar, alguém para cuidar de mim. Isso é muito da nossa humanidade. Mas a questão é que o pecado fez com que tudo ficasse muito louco, muito exagerado dentro de nós. Então parece que um pedaço de bolo já não satisfaz, parece que aquela quantidade de sono já não é o que eu preciso de mais, preciso descansar mais, ou qualquer outro prazer, as carências, tudo mais, parece que vai consumindo e ampliando. E ficamos escravos destes prazeres. Quando eu tenho a capacidade de dizer para mim mesma, eu vou me abster deste prazer. Eu vou me abster deste doce. Eu vou me abster deste café. Ah, misericórdia. Eu vou me abster disso que para mim é tão especial. Quando eu faço esse movimento voluntário, eu estou dizendo à minha carne, não, você não manda aqui. E você está dizendo para a sua alma, com a graça da inteligência, que é uma das faculdades que nós temos, que precisa estar no topo da hierarquia, mandando em tudo. Eu digo para a minha alma, você está no comando. E digo para o meu corpo, segura aí, calma, porque quem manda aqui é a alma. E eu vou organizando tudo. Eu vou deixando cada uma das coisas no seu lugar. E isso é maravilhoso. E eu consigo isso como? Pela via dos sofrimentos. É assim que Deus nos reconstrói. Não era assim desde o princípio. Deus nos quis e nos criou livres, santos, puros. Adão e Eva tinham um corpo glorioso. Adão e Eva tinham liberdade espiritual, conversavam com Deus. Adão passeava com Deus nos finais de tarde. Santos, Deus nos criou santos. Mas o pecado faz essa bagunça dentro de nós. O sofrimento
Não é mal. Quando nós escutamos essa palavra, incomoda, não? Ai, sofrimento. Muitas pessoas fogem do sofrimento, fogem de qualquer tipo de dor. E a nossa geração, ela tem vivido isso com muita intensidade. Parece que nada mais é suportável. Eu quero convidar você a pensar como você encara as tuas dores. Como você tem olhado para as tuas dores. Como você tem pensado os padecimentos. E se eu estou sofrendo, é uma desgraça na minha vida? Ou eu estou sofrendo porque Deus está me dando oportunidade de purificação? Percebe a diferença? Que maravilha! Eu mudar o meu jeito de fazer a leitura da minha história e dos acontecimentos que estão inerentes à minha vida cotidiana. Ou eu queria tanto que você fizesse as pazes com o sofrimento. Santa Rosa de Lima, ela dizia que se nós entendêssemos o valor que os sofrimentos, os padecimentos, as humilhações têm, se nós soubéssemos as graças que vêm destes padecimentos, nós, ao invés de fugir, correríamos atrás. Isso parece maluco para os dias de hoje. Mas é o que Deus está dando para nós. Graças a Deus, o entendimento para aqueles que estão perto de Deus. O entendimento de que sofrer é unir-se a Cristo. Abraçar o sofrimento é unir-se à vontade do Pai. Quando algo acontece na minha vida, eu posso pensar: Deus não gosta de mim. Quebrou o meu carro, o meu chefe brigou comigo, a minha casa parece um pé de guerra. Tudo à minha volta está ruindo. Deus me abandonou, Deus não se importa comigo. Será? Diante disso, querido, e diante do que nós já falamos, pensa bem, o que Deus está fazendo na sua história? Volto à fita. Deus está na sua história? Você convidou mesmo Deus para fazer parte da sua história? Porque às vezes nós damos uma conversadinha com Deus. Aí tudo dá errado. E com certeza, tudo, além de dar errado, fica sem sentido. Mas se Deus está e você dá essa abertura para Deus entrar na sua casa, Deus vai ordenar tudo. Ele vai ordenar todas as coisas. Eu quero convidar você a chamar Jesus para entrar na sua casa. E dizer com toda a coragem de coração: Jesus, entra na minha casa, na minha história, na minha vida, na minha família. Vem conviver conosco, Senhor. Olha para aquilo que não está bem na minha casa. Faça essa oração. Olha para aquilo que não está andando conforme a tua vontade, Jesus, e organiza do teu jeito. Faça do teu jeito. E aí sim, você tem que viver essa oração e fazer segundo o que ela diz. Convide e deixe o Senhor fazer. Muitas vezes, para que ele possa organizar, ele precisa bagunçar antes. Não se assuste. Não se assuste. Não é a ausência de Deus. Ele continua trabalhando. Ele continua te conduzindo. E ele sempre cuida de você. A palavra diz que mesmo se uma mãe esquecesse do filho das suas entranhas, eu jamais esqueceria. Se Deus é bom, é impossível para ele não pensar em você, não cuidar de você. Convidá-lo para estar com você nesse sofrimento é a maneira que purificará o teu coração e permitirá você passar por toda e qualquer situação com um sentido mais elevado. Nós não podemos pensar nossa vida como sendo algo só aqui na Terra. Queridos, nós vivemos na Terra, mas a nossa alma precisa estar lá em cima, precisa estar em Deus, precisa estar com Deus. Elevar os meus pensamentos a Deus é a condição para eu suportar as coisas nessa Terra. Elevar a minha mente, elevar a minha oração a Deus é a única maneira que eu tenho para ter forças para suportar esta vida. Nós não estamos querendo trazer
um falso paraíso para a terra. Nós estamos nos preparando nesta vida para o verdadeiro paraíso. E se você entende o que eu digo, e se você concorda com o que eu digo, pode ter certeza que você está entrando na escola dos santos. Porque os santos entenderam isso. O meu lugar não é aqui. O meu lugar não é nesta terra, o meu lugar é no céu. E tudo que Deus fizer comigo e com você será para que nós possamos compreender que não é aqui o final de tudo. E que esta vida eu preciso ser purificado de todas as mazelas, de todas as minhas faltas, de todos os meus excessos. Vamos lá? Vamos abraçar esse novo de Deus? Vamos deixar que Ele trabalhe no nosso coração? É assim, com essa permissão, que Jesus vai entrar e vai fazer maravilhas em você. Nós lemos em Isaías 41, versículo 10. Por isso não temas, pois estou contigo. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O Senhor pede que nós restabelecemos a nossa fé. Que nós tenhamos nele toda a confiança. Quando nós pensamos em Deus como sendo somente aquele que provê, que lhe dá coisas, nós estamos mais uma vez pensando como os homens. Ai, Deus não me deu isso. Deus não me deu tal coisa. Deus não me deu o trabalho que eu queria. Eu rezo, rezo, rezo e Deus não me dá aquilo que eu quero. Eu tenho pedido a graça da conversão de certa pessoa, Deus não me dá. Deus não é um caixa eletrônico. Você que já leu Glória Apolo, pois procura Testemunho de Glória Apolo, Livro da Vida. Deus não é um caixa eletrônico. Você vai para lá, passa o cartão, tira exatamente o valor que você quer, sai belo e formoso, feliz e contente, porque você tem o que você queria. E o caixa fica lá, abandonado, sozinho. Como é que você tem tratado Deus? Será que Ele é mesmo esse Deus misericordioso? Será que Ele é seu Pai? Ele te tem como filho, mas você realmente tem Deus como Pai? Quando nós dizemos, Senhor, o Senhor se importa comigo, nós podemos inclusive ser um tanto quanto petulantes, acusando Deus de negligente. Um pai que descuida do seu filho, um pai que não está amando o seu filho. Bem sinceramente, no fundo do seu coração, você acredita que Deus te ama? Coloque aqui nos comentários, se sim, coloca um sim bem grande. Eu acredito que Deus me ama. Se você sabe e teve essa experiência do amor de Deus, é essa experiência que vai te fortalecer. Se você nunca teve a experiência do amor de Deus, você sabe de Deus por ter ouvido falar, eu convido você a buscar e querer essa experiência com Deus. Deus que é Pai, Deus que é misericordioso, Deus que nunca te abandonaria, Deus que quer te colocar nos braços, te conduzir, Deus que quer poder ter acesso aos teus problemas. Ele diz, entrega para mim os teus fardos, entrega para mim o que te pesa, porque os meus fardos são leves, o meu jugo é suave. Se você está cansado, vinde a mim e beba. Se está com sede, vinde a mim e beba. O Senhor repete milhares de vezes que quer nos consolar, quer nos ajudar. A grande questão que eu vejo é o fato de nós não querermos ser amados ou cuidados, porque nós queremos viver a vida do nosso jeito. E o nosso jeito não é o melhor. O nosso jeito não é o mais perfeito. O nosso jeito não é um jeito que leva para a salvação eterna. Precisamos abraçar o que Deus tem e soltar o que é nosso. Isso também provoca um certo grau de sofrimento, porque no começo nós achamos, será que Deus, nós pensamos, será que Deus vai cuidar mesmo? Será que Deus realmente vai
cuidar desse detalhe da minha vida? Nós temos medo da providência, desconfiança da providência. Será? Será? Oh, quanta angústia! Confie no Senhor. Tem coragem. Confie no Senhor e segue o seu caminho. Levanta a tua cabeça, meu querido. E tome posse de que sim, Deus não só se importa com você, como deu o próprio Filho dele para te salvar. Deu o próprio Filho para que você tivesse a vida eterna. Não é uma vida temporal nesta terra, é uma vida eterna. Sim, Deus se importa com você. Sim, Deus se interessa pelas suas necessidades. Sim, Deus pede que você diga o que você realmente precisa, como pediu para Santa Faustina do Santíssimo Sacramento, como pedia para a irmã Josefa, como pedia para tantos outros santos. Minha filha, fala para mim, conta para mim estas santas, estas beatas que viam Jesus, conversavam com ele. Jesus tão amoroso, terno e carinhoso, repetia para elas: filha, me conte tudo, me conte como uma criancinha. Não fale comigo defendendo-se ou protegendo a sua opinião. Se desmascare, solta as pedras das tuas mãos. E ele pede para Santa Faustina: fale comigo como uma criancinha fala com seu pai. Uma criancinha não consegue fazer nada por ela mesma. Então ela corre para os braços do pai e diz: pai, me ajuda, pai, me socorre. Pai, num grito, você, pai, dá um docinho para mim. Pai, faz isso por mim. E nós conversando como crianças, dizendo: Senhor, eu estou com uma dor no meu coração. Senhor, eu não consigo aceitar a perda desta pessoa. Senhor, eu não consigo admitir que eu fracassei. Senhor, está doendo aqui na minha alma. Senhor, a minha casa, os meus estão se perdendo. Senhor, eu já não sei mais qual o sentido da minha vida. Ele se importa com você, sim. Então, por favor, abre o seu coração. Fale com ele. Rasgue a sua alma. Converse com ele. Feche os teus olhos. Olha para dentro de você. Fale com teu Deus agora e diga o que você precisa falar para o seu pai. O que você, pequena criança, tão ferida, tão machucada, precisa falar para o seu pai. Conte todas as suas dores, todas as tristezas do seu coração, todas as angústias da sua alma, fale para Deus. Eu sei que Jesus escuta cada uma das suas queixas e seca cada uma das suas lágrimas. Ele não só se importa contigo, como ele te ama. E ele tem cuidado dos detalhes da sua história. Ó doce Jesus, que tanto me amais, fazer que eu vos ame cada vez mais. Ó doce Jesus, que por mim padeceu, dilatai o meu coração, nosso coração, Senhor, para amar a tua santa cruz. Jesus, não quero mais fugir das dores, mas eu quero tê-lo como meu companheiro nos sofrimentos. A sua alma é preciosa para Deus, a sua alma é um tesouro, e o desejo que Deus tem é que você esteja com Ele no céu. Esteja disposto, e diga isso para o teu Deus, esteja disposto a abrir mão de alguns gozos, de alguns prazeres temporais, vãos, que passam, e sofrer tudo o que Deus tiver para você, para que você possa no céu, com Ele, gozar as alegrias eternas. Senhor Jesus, nós queremos te suplicar graças especiais sobre as nossas almas. O sofrimento nos assusta, as dores nos desconcertam, mas se Jesus padeceu e sofreu tudo o que sofreu, também eu quero, também eu aceito. O Senhor suportou os xingamentos e as humilhações. O Senhor suportou todos os padecimentos em silêncio, em resignação, e Ele venceu. O Senhor venceu, porque ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de se queixar, o Senhor só amou. Então derrama amor no meu coração e torna capaz, meu Senhor Jesus, de amar aqueles que me feriram,
Me torna capaz, Jesus, de responder com amor, com misericórdia, Senhor, às pessoas que me fizeram mal. Torna-me capaz, Jesus, de padecer as minhas cruzes com amor. E eu agradeço, Jesus, por cada cruz. Eu agradeço por cada sofrimento. Pense no que você está sofrendo e abrace. Jesus, quando ele inicia sua caminhada, recebe a sua cruz. Ele abraça e beija o instrumento do seu suplício. Ele não rejeita, ao contrário, ele abraça e beija a doce cruz. E no momento em que a cruz foi estendida no chão, no topo do Calvário, o Senhor não foi jogado ou forçado, ele sozinho subiu na cruz, porque ele quis entregar-se. Suportemos as nossas dores, suportemos as nossas lamúrias, suportemos os desafios que Deus nos dá, porque ele tem cuidado de vós. Por isso não temais, pois eu estou contigo. Não tenha medo, porque sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. O segurarei pela mão com a minha direita vitoriosa. O Senhor é o baluarte, a segurança da minha vida. De quem eu terei medo? O Senhor está comigo e é isso que importa. Amém? Abraça essa verdade aí no seu coração. Eu sei que isso vai mudar a sua vida. A partir do momento em que você vira a chave, sim, Deus se importa comigo. Sim, Deus me ama. Tudo que Ele me dá é um bem. Romanos 8, 28. Leia essa passagem. O Senhor nos dá aquilo que nós precisamos. Ele concede a nós. É uma providência que Ele faz. E eu quero deixar essa palavra aqui para que você possa ruminá-la. E você possa se deleitar com grande alegria, com grande gozo, das alegrias do céu. E louvado seja Deus por todas as maravilhas que Ele faz conosco, que Ele faz em nossas vidas. Amém? Se essa fala, se esse momento foi importante para você, eu quero convidar você a compartilhar com outras pessoas. Talvez aquele que esteja passando por alguma necessidade, algum sofrimento. Ajude-nos a evangelizar e leve essa palavra de Deus, deste Deus amoroso e misericordioso, a muitas outras pessoas. Que a misericórdia seja glorificada agora e para sempre.